Boa noite, pessoal! Boa noite! Que alegria estar aqui com vocês. Continuando o estudo do direito previdenciário. Hoje nós vamos continuar regime próprio de previdência social, que nós iniciamos na aula passada, né? Quem esteve aqui comigo na sexta-feira passada, iniciamos regime próprio de previdência social. Muito provavelmente nós vamos encerrar nessa aula mesmo. E na próxima aula a gente já inicia seguro defeso e pensões especiais, matéria novíssima do edital do INSS 2022. Então é isso, né, gente? Deixa eu ver quem tá aí, deixa eu ver se eu reconheço quem tá aí. Rainbow, já te vi antes, eu sei que você tá aí, deixa eu ver mais quem. A Tânia, Jéssica, Priscila, Antônio, André Luiz. Boa noite, galera. Boa noite. Eu gosto de dar uma boa noite, assim, porque o pessoal fala assim, gente, essa aula é ao vivo, essa aula é gravada. Ao vivo, estou aqui, tá? Estou aqui. Tô vendo tudo que vocês escrevem, tô vendo tudo que vocês falam aí. Podem mandar perguntas. E na medida do possível, eu vou dando uma olhadinha aqui, vou dando uma olhadinha no chat, vou continuar na aula. Às vezes, quando eu boto entre blocos, eu dou uma olhada no chat para ver se tem alguma pergunta interessante para responder para vocês, tá? Então, podem ir colocando aí dúvidas, enfim, sempre que possível, eu dou uma passadela de olho aqui. Nossa, gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Isso, ao vivo, ao vivo. Então, sempre que possível, eu dou uma olhada para tentar responder algumas perguntas aí interessantes que vão surgindo sobre a aula. Então é isso. Vou só lançar a vinheta aqui para o curso gravado, né? Para a galera aí, assinante do Direção, para ficar bonitinho, para ficar direitinho lá no campo do aluno. E eu já volto com o regime próprio de previdência social. Cheio de fofoca bomba para vocês. Então, 2, 3 já valendo. Só vou lançar o entre blocos e tô voltando agora. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Pronto, vamos começar então a aula de regime próprio de previdência social. A Jéssica falou, professora, manda um oi para mim. Um oi para você, Jéssica. Eu vi que tem um Diego aí de Juiz de Fora também. Diego, sou daqui, tá? Quem sabe um dia a gente não se esbarra pelas ruas. Se você se esbarrar comigo pelas ruas, pode me chamar, pode me cutucar e falar, professora, sou seu aluno. Tá? Já aconteceu no supermercado, chinelo de dedo, coque no cabelo, escutar um grito. Era o quê? Um aluno. Fiquei com tanta vergonha, gente. Tava sem um jequitizinho, sem uma coisa, sabe? Não gostei, mas acontece. Então, Diego, se me vê pelas ruas, pelo calçadão, pode me gritar, tá ok? Então, vamos ao regime próprio de previdência social. Vamos aos parágrafos, aos dispositivos que a gente tinha parado de ler na última aula. E 1, 2, 3 e já valendo comigo na tela. Nós paramos, eu terminei, eu estava falando com vocês essa parte aqui, que é o parágrafo 13, olha só. Aplique-se ao agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Já tínhamos falado disso aqui, né? Que aquele indivíduo que ocupa exclusivamente o cargo em comissão, ele vai ser vinculado ao regime geral de previdência social.
Parágrafo 14. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Isso aqui, pessoal, estou repetindo o que já foi dito na aula passada, tá? Repetição, então, da aula passada. Eu falei com vocês que o parágrafo 14 ele é muito importante, porque nós tivemos nele alteração de uma palavrinha, que é uma palavra-chave, que tem que ter aí anotado no seu caderno. Qual que é a palavra-chave do parágrafo 14? A palavra-chave é instituirão, que significa dizer que agora o que está contido no parágrafo 14 é uma obrigação. Então, é obrigatório que os entes da federação instituam para os seus servidores um teto do regime geral de previdência a título de aposentadorias e pensões e instituam uma previdência complementar para os seus servidores. Nós já vimos isso na aula passada, estou repetindo para quem está chegando agora. Tá? Então, só um repeteco. Então, vamos continuar. Então, aqui, parágrafo 14 passou a ser uma obrigação com a reforma da Previdência. Antes, era uma faculdade. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 obedecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Novidade do parágrafo 15 é entidade aberta de previdência complementar. Então, hoje, dentro da administração pública, essa previdência complementar dos servidores públicos pode ser uma entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Isso é novidade, tá? Grifem aí no material de vocês, entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto no parágrafo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que estiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Isso aqui a gente já viu, porque tem os servidores antigos, que podem continuar no regime antigo, e tem os novos servidores que, no âmbito federal, ingressaram na administração federal depois de 2013. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensão concedidas pelo regime de que trata esse artigo, que supere o limite máximo do teto estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargo efetivo. Vamos entender isso aqui. Agora sim, pessoal, começa a matéria nova. Até então, eu recapitulei alguns dispositivos que já foi dado na aula passada. Quem não assistiu a aula passada, corre, procura aí no YouTube ver se esse vídeo ainda está disponível, tá? Corre lá. E quem já é assinante do Direção, só assistiu a aula passada, beleza? Então, vamos para a matéria nova de regime próprio a partir de agora, 1, 2, 3 e já valendo. O que acontece, pessoal? Uma grande diferença do regime próprio de previdência social dos servidores para o regime geral de previdência é o custeio. No regime geral de previdência social, nós temos um princípio famoso que se chama tríplice forma de custeio. Quem financia o regime geral de previdência social? Os empregadores, os segurados e o governo. Então, no regime geral, nós temos
tríplice forma de custeio, porque não há incidência de contribuições previdenciárias sobre aposentadorias e pensões. Já no regime próprio, eu falei com vocês no início da nossa aula de regime próprio de previdência social, que aqui nós temos sim a incidência de contribuições previdenciárias sobre aposentadorias e pensões. Mas em todos os casos, não. A Constituição vem nos dizendo que haverá incidência de contribuição previdenciária no regime próprio de previdência social, incidente sobre aposentadorias e pensões, naqueles valores que excederem o teto do regime geral de previdência social. Então, se um servidor público é aposentado e ganha R$ 5.000 de aposentadoria, vai incidir contribuição previdenciária sobre a aposentadoria desse servidor? Não, porque ele recebe menos do que o teto do regime geral. Agora, se o servidor público das antigas recebe R$ 10.000 a título de aposentadoria, vai incidir contribuição previdenciária sobre o valor que exceder ao teto? Sim, porque ele recebe mais do que o teto do regime geral de previdência social. Entendido? Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Só que agora eu vou te contar uma fofoca bomba, né? Porque nas aulas sempre tem que ter aquele momento Hugo Gloss, aquele momento Léo Dias. As meninas sabem do que eu estou falando, os meninos talvez podem não saber. Talvez vocês não sabem, mas as meninas sabem. Momento Google Gloss, momento Léo Dias. Eu obrigo meu marido a ver G1 no trabalho dele, porque o meu trabalho não dá tempo de nada. O negócio é barra pesada. Mas nele, de vez em quando, dá pra dar uma floreada. Eu obrigo ele a ver G1, ver fofoca das celebridades pra me chegar em casa e me contar a fofoquinha. Enfim, gente, qual que é a fofoca que eu tenho pra te contar? É o artigo 149 da Constituição Federal. É um artigo que a galera ignora. Por quê? Porque quando a gente fala estudo dos servidores públicos, a gente lembra do artigo 40 da Constituição e da emenda constitucional. A gente esquece que o artigo 149 da Constituição foi alterado pela reforma da Previdência. E ele trouxe uma grande novidade, que é o seguinte: em caso de déficit atuarial do regime próprio de Previdência, poderá ser instituído contribuições sobre valores de aposentadorias e pensões dos servidores que ultrapassem um salário mínimo. Ou seja, nós vimos que a regra é que só incida a contribuição previdenciária para o regime próprio sobre aposentadorias e pensões em relação àqueles valores que excedam o teto do regime geral de previdência social, R$ 7.000 e poucos reais e 80 e poucos reais. Beleza. Só que o artigo 149, ele traz uma exceção. Vem falando o seguinte: se o regime próprio de previdência social estiver com muito déficit, estiver capenga, estiver horroroso, o negócio tá cruel, a vida tá cruel lá para eles, o que eles podem fazer? Que o regime próprio daquele União, Estado, Distrito Federal, município pode fazer? Instituir contribuições previdenciárias para esse regime próprio em relação a valores que excedam a um salário mínimo. Qual que é o objetivo disso? Arrecadar mais. Porque muito mais servidores aposentados e pensionistas recebem mais de um salário mínimo, mas não são tantos assim que vão receber mais do que o teto do regime geral de previdência social. Então, o artigo 149, ele traz uma exceção a esse dispositivo constitucional, e isso é uma novidade que veio pra gente com a reforma da Previdência. Nesse último final de semana, no domingo, fiquem atentos, porque todo domingo tem aula de questões. Quem viu minhas aulas de questões, nós trabalhamos uma questão da CESP que falava exatamente isso. Falava de um município que estava com déficit em relação ao seu regime próprio de previdência social. E vinha perguntando, seria possível que esse município reduzisse o valor dos benefícios, ainda que temporariamente, em virtude do déficit atuarial? Não. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Mas existe alguma alternativa para esse estado, para esse município, para a própria União que estiver em déficit com o regime próprio de previdência social? Sim. Qual é a alternativa? Aplicar o artigo 149 da Constituição Federal, que é instituir contribuições sobre aposentadorias e pensões de servidores naquilo que exceder um salário mínimo. Ok? Então, fofoca bomba, tá lá no artigo 149 da Constituição. CESP andou gostando desse assunto, tá bom? Então, artigo 149, parágrafo 1º.
A União, Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. Então, mais uma vez, a União, os estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobradas de seus servidores ativos, aposentados e pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor do benefício recebido que supere salário mínimo. Asterisco do poder, em frente ao parágrafo 1º-A do artigo 149. Então, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor do benefício recebido que supere salário mínimo. Ou seja, o parágrafo 1º-A é uma exceção ao parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição. Continuando. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A, que é essa instituição de contribuições sobre valores que excedam o salário mínimo, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1b poderá ser instituída simultaneamente com outras medidas para o equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição, tá? Então, vamos lá. A contribuição extraordinária, que é do parágrafo B, ou seja, se essa contribuição que incide sobre um salário mínimo não for suficiente, a gente ainda tem a hipótese do parágrafo 1º-B, demonstrada a insuficiência do parágrafo 1A, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União dos servidores públicos ativos e dos aposentados pensionistas. É o seguinte, gente. Se instituir contribuição sobre valores que excedam um salário mínimo não for suficiente, mesmo assim o déficit não está sendo, zerado, ainda está com déficit. O que é possível fazer? É possível que seja instituída uma contribuição extraordinária, mais uma contribuição. Mas essa outra contribuição extraordinária, para cobrir esse déficit atuarial, ela tem que ser temporária. Tem que ter começo e fim. Parágrafo 1c, contribuição extraordinária de que trata parágrafo 1b, deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para o equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contando da data de sua instituição. E, pessoal, vamos lá. Então, entendido, né? Tô vendo aqui, o pessoal aqui, ó, falou que tá meio perdido no regime próprio. Calma aí que tudo vai dar certo no final. É lógico que é muito bom que vocês tenham assistido a nossa primeira aula de regime próprio. Mas para quem chegou agora, dá para acompanhar, tá? Eu estava contando fofocas até agora, fofocas, sobre contribuições que incidam sobre aposentadorias e pensões dos servidores públicos, coisa que não acontece no regime geral. Outra fofoca que eu tenho para te contar. Outra fofoca que eu vou te contar. As contribuições dos servidores públicos antes da reforma da Previdência era 11% sobre o valor da remuneração. Ponto final. 11% do valor da remuneração. Agora, com a reforma da Previdência, as contribuições dos servidores passaram a ser progressivas e cumulativas, bem parecida com o que aconteceu no regime geral de previdência social com os empregados, avulsos e domésticos.
Para quem já está estudando direito previdenciário, sabe bem que no regime geral de previdência social, nós tivemos uma alteração das contribuições em relação a empregados avulsos e domésticos. Aqui, em relação aos servidores públicos, ocorreu a mesma coisa. É a mesma coisa. As alíquotas passaram a ser progressivas e cumulativas. Então, ao invés de incidir 11% sobre o valor total da remuneração, nós temos hoje uma tabelinha que vai variar, que inicia com 7,5% e vai até 22%, que são parcelas que vão incidir sobre a mesma remuneração sobre a mesma remuneração do servidor. Então, imagine um servidor público que receba 20 mil reais. Como vai incidir as contribuições previdenciárias desse servidor? Sobre o valor de um salário mínimo, vai incidir 7,5%. De um salário mínimo até R$ 2.000, 9%. De 2.001 e 0,1 até R$ 3.000, 12%. De R$ 3.000,01 até o teto, 14%. Do teto até R$ 10.000, 14,5%. A partir de R$ 10.000 até R$ 20.000, 16,5%. O que significa isso, gente? Todos esses percentuais, para um servidor que ganha R$ 20.000, vão incidir sobre parcelas de uma mesma remuneração. Então, desses R$ 20.000, até o salário mínimo vai incidir o percentual de 7,5%. De um salário mínimo até R$ 2.000 vai incidir o percentual de 9%. De R$ 2.000 até R$ 3.000, o percentual de 12%. E assim sucessivamente, ok? Encontrou os valores desses percentuais, soma tudo e nós vamos encontrar o valor da contribuição previdenciária do servidor. Então, eu vou voltar e eu vou repetir para vocês, tá? Vamos lá que eu vou repetir. Eu sei que eu sou um pouco acelerada, né? Agito. É um agito. Meu marido fala que ele agradece todos os dias que casa com mulher com energia. Ele diz isso sempre. Eu fico feliz, né? Porque a gente tem que cuidar de neném, então eu fico feliz com isso. O que acontece, gente? Vamos lá. Como é que ficaram as contribuições dos servidores públicos após a reforma da Previdência? O que vocês têm que ter anotado no seu caderno agora? Olha como eu sou vagarosa aí para você. O que você tem que estar anotado aí no seu caderno agora? Que as alíquotas passaram a ser progressivas e cumulativas. Anotaram isso aí? Que isso aí vai cair na sua prova? As alíquotas passaram a ser progressivas e cumulativas. O que significa isso? Antes, era um único percentual que incidia sobre o valor total da remuneração. Agora, são vários percentuais que incidem sobre parcelas de uma mesma remuneração, ok? Então, 7,5 vai incidir sobre o valor de até um salário mínimo. Depois, os outros percentuais, assim sucessivamente. Encontrou esses valores? Soma tudo e vai ser achado aí o valor da contribuição previdenciária que o servidor público vai recolher. Para sua prova, vamos ao que interessa, para sua prova. Eu acho muito difícil acesso e falar, o servidor público fulano de tal recebe 20 mil reais por mês, qual vai ser o valor da contribuição previdenciária dele? Gente, muito difícil isso cair na prova. Então, vamos raciocinar como esse tema pode cair na prova. Eu acredito que esse tema pode cair na prova da seguinte forma, falando que agora, após a reforma da Previdência, as alíquotas passaram a ser progressivas e cumulativas, porque alíquotas progressivas nós já tínhamos antes, né? Percentuais que variavam de acordo com a remuneração dos indivíduos. Não aqui no serviço público, mas no regime geral a gente tinha isso. Beleza. Agora, alíquotas progressivas é novidade. Então, novidade da reforma para contribuição do servidor, alíquotas progressivas e cumulativas. E como é que são essas alíquotas cumulativas? São percentuais que incidem sobre parcelas de uma mesma remuneração. O que pode cair na sua prova? Que essas alíquotas vão variar de 7,5% a 22%. Beleza?
É isso que eu acho que pode cair. Porque te jogar um salário do servidor e perguntar qual que vai ser a contribuição previdenciária é sacanagem, né? É sacanagem. Não acho que pode vir dessa forma, não. Ok? Então vamos lá. Só para te tranquilizar. Para você, meu Deus, tô desesperado, vou morrer. Vida cruel, não preciso morrer, não. Então, assim que pode cair na sua prova, ok? CESP ainda não cobrou nada do tipo, tá, gente? Não temos questões da CESP ainda que vão falar vão falar desses percentuais aí, dessas alíquotas progressivas e cumulativas, beleza? Então vamos continuar. Abono de permanência. Outra novidade é o abono de permanência. Vamos lá. O que é o abono de permanência, pessoal? Vamos bater um papo sobre isso. Abono de permanência. O que significa isso? O abono de permanência é aquele servidor público, tá? Que completou todos os requisitos para aposentadoria voluntária, né? Tem a idade mínima, tem o tempo de contribuição mínimo, mas não quer ficar em casa assistindo seriados. Que inveja! Que inveja! Comendo pipoca com queijo. Um dia eu vou tirar foto da pipoca com queijo que eu como, vou mostrar para vocês, tá ok? Muito boa. Dica de sucesso. Então, o que acontece, gente? Não quer ficar em casa, ele quer continuar trabalhando, psicopatinha por trabalho, ele quer continuar trabalhando. No regime geral de previdência social, um empregado, tá? Que quer se aposentar e continuar trabalhando, é possível que ele se aposente lá pelo INSS e continue trabalhando normalmente, não é? Isso no regime geral, um empregado de carteira assinada, ele não pode se aposentar, ganhar aposentadoria e ao mesmo tempo continuar trabalhando em uma empresa? Sim, isso é possível. Aqui no serviço público isso não pode, não é assim que funciona. Aqui no serviço público, a pessoa que não quer ficar em casa assistindo seriados, pipoca com queijo, quer continuar trabalhando, mesmo tendo completado todos os requisitos da aposentadoria, o que ele vai ter de benesse, o que ele vai ter de bom por continuar trabalhando é o chamado abono de permanência. E o que é esse abono de permanência? Sobre o valor da sua contribuição previdenciária, vai deixar de incidir sobre o valor da sua remuneração, vai deixar de incidir as contribuições previdenciárias. Então, todo mês, o servidor público, lá no contra-cheque dele, ele não tinha o desconto das contribuições previdenciárias para o regime próprio de previdência? Então, se ele completa todos os requisitos para uma aposentadoria voluntária e não quer ficar em casa assistindo A Casa do Dragão, ou então aquele novo seriado do Senhor dos Anéis, muito bom também, se ele não quer, gosta de nerd, se ele não quer ficar em casa assistindo esses seriados, ele pode continuar trabalhando e recebendo um abono de permanência. O que é isso? Vai deixar de existir o desconto das contribuições previdenciárias sobre o valor da sua remuneração. Então, a benesse é deixar de incidir contribuições previdenciárias sobre o valor da sua remuneração. Beleza? Entendido que é abono de permanência, certo? Qual que é a novidade? Qual que é a novidade que a reforma da Previdência trouxe pra gente? Todo mundo entendeu que é abono de permanência, né? O valor que esse indivíduo vai ter de melhoria aí na remuneração. Não vai ter desconto de contribuição previdenciária. Mas o que a reforma da Previdência trouxe para a gente de novidade, que já caiu em prova da CESP? Por isso, assistam minhas aulas de domingo que eu falo de questõezinhas da CESP, te provo, eu jogo na sua cara o que já caiu na prova da CESP. E o que já caiu na prova da CESP, gente? Reforma da Previdência, ela vem falando que o abono de permanência, o valor do abono de permanência vai ser, no máximo, o valor da contribuição previdenciária. Então, anotem no caderno de vocês. O valor do abono de permanência será no máximo, e grifem, asterisco do poder, no máximo, o valor da contribuição previdenciária. Que novidade foi essa? Antes da reforma, a Constituição falava que o abono de permanência seria o valor da contribuição previdenciária que não seria descontado. Após a reforma, o valor do abono de permanência será, no máximo, o valor da contribuição previdenciária. O que significa isso? Significa que os entes da federação podem estabelecer valores de abono de permanência
menores do que a contribuição previdenciária. Porque quando a Constituição fala no máximo, significa dizer que pode ser valores menores, se eles quiserem, tá? Se quiser, pode. É, no máximo, o valor da contribuição previdenciária. Como que a CESP cobrou? Em prova. A CESP vem falando que o valor do abono de permanência pode ser, no mínimo, o valor da contribuição previdenciária. Errado, o valor do abono de permanência pode ser, no máximo, o valor da contribuição previdenciária. Beleza? Então, grife essa palavra-chave, porque, pronto, a CESP já cobrou. Entendido, então, o que é o abono de permanência? Então, vamos continuar. Parágrafo 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, grifem, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Então, beleza? A pessoa preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária. Pronto, preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária. Quer continuar trabalhando, vai receber no máximo o valor da contribuição previdenciária a título de abono de permanência e vai poder continuar no serviço público até a aposentadoria compulsória, que nós vimos que hoje, para os servidores públicos, é de 75 anos, porque nós já temos a lei complementar que regulamenta essa matéria. Continuando. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangido todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar, de que trata o parágrafo 22. Então, o que acontece, gente? Só é possível existir um regime próprio para cada ente da federação. Então, dentro da União, só existe um regime próprio de previdência dos servidores públicos federais. Dentro do estado de Minas Gerais, só existe um regime próprio de previdência para os seus servidores. Dentro do estado do Rio de Janeiro, só existe um regime próprio. É isso que a Constituição está falando, tá? Sem mais delongas. Parágrafo 22. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre... Olha só, gente. Olha só. Seguinte, lembrando para quem quiser fazer parte da minha mentoria, grupo fechado de estudos, entre em contato com a direção. Fantasia no ar. O que acontece, gente? Parágrafo 22, asterisco na frente desse parágrafo, já foi cobrado pela CESP e eu vou te contar como ela cobrou. A CESP, para cobrar esse parágrafo 22, que é novidade da reforma, ela exigiu um conhecimento profundo e prático do candidato. Vou te explicar por quê. O que acontece? O parágrafo 22, ele veda a instituição de novos regimes previdenciários, tá? Então, ele veda a criação de novos regimes próprios de previdência social. Basicamente é isso. Vedada a criação de novos regimes próprios de previdência social. Só que, antes da reforma, a gente tinha uma obrigatoriedade, que seria a instituição de regime próprio dentro dos entes da federação. Então, servidores públicos federais teriam que ser vinculados ao regime próprio
da União. Servidores públicos do Estado deveriam ser vinculados ao regime próprio dos estados. Servidores públicos dos municípios deveriam ser vinculados ao regime próprio dos municípios. Mas o que acontecia na prática? Acontece ainda, né? Pequenos municípios não têm regimes próprios. Muito provavelmente você deve conhecer ou a sua própria cidade, ou prefeituras de cidade vizinhas. Você deve conhecer algumas pessoas que são concursadas de municípios, mas que são vinculadas ao regime geral de previdência social, porque o município é pequeno e o município não tem o seu regime próprio. Não é comum isso em prefeituras pequenas, em municípios pequenos? A pessoa, um indivíduo ser concursado do município, prestar um concurso público, mas não ter um vínculo com o regime próprio, sim um vínculo com o regime geral, porque o município não tem regime próprio, o município é pequenininho. Então, o que acontece? Muito comum, né? Muito comum. Só que o que a Constituição está nos falando no parágrafo 22? Quem tinha regime próprio, beleza. Quem não tem, não tem mais. Quem não tem, não vai ter mais. É isso que falou o parágrafo 22. Ou seja, esses municípios pequenos aí, que não tinham regime próprio, agora já era. Agora você não vai ter mais. Se você não teve um regime próprio antes da reforma, você não vai ter mais. Tá ok? É isso que está dizendo o parágrafo 22, que é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Vamos ler novamente o parágrafo 22? Olha só. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Então, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Lei complementar federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre. Então, vedada a instituição de regimes próprios, novos regimes próprios de previdência social. Foi assim que a CESP cobrou? É vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social? Não. O que a CESP cobrou? É vedada a instituição de novos regimes próprios de previdências para os municípios que não a possuíam. Ok. Ou seja, a CESP, ela te cobrou o conhecimento prático em relação a esses pequenos municípios que hoje ainda não têm regime próprio, não tinha antes da reforma e agora não pode ter mais. Ela te perguntou esse caso, tá ok? E a resposta sobre esse caso que a CESP te perguntou estava lá no parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal. Ok? Então, te contei uma historinha total aí para te explicar como a CESP cobrou em prova. Tô te contando muita fofoca da CESP. Você tá feliz? Você tá gostando? Comenta, cutuca, dá like. Vai fazendo sua parte, tá? Muita fofoca da CESP hoje. O que acontece, gente? Esse parágrafo 22 também traz outra informação importante. Vem falando que lei complementar federal. Grifem aí. Qual que é a dica que eu te dei da vida? Tudo que na Constituição fala lei complementar é importante para você, é importante para sua vida. Então, lei complementar federal, instituirá normas gerais sobre esses regimes próprios. E o que tem que ter nessas normas gerais dessa lei complementar, Inciso 1º, requisitos para a sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Fiscalização pela União e controle externo e social. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial.
Hoje, nessa aula, eu te contei aquela fofoca do artigo 149. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime, condições para adesão a consórcio público, parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquotas e contribuições ordinárias e extraordinárias. O que acontece, gente? Em relação aos incisos do parágrafo 22, como pode vir na sua prova, ali eu acho que só pode vir decoreba, só pode vir a memorização, tá? Eu não vejo outra forma de ser cobrado isso em questões da CESP. Então, sugiro que você tente memorizar. Lógico que chega num ponto que nosso HD trava, não cabe mais nada dentro da gente, mas quanto mais você ler a literalidade da legislação seca, mais você vai estar preparado para a sua prova, tá? Por isso a importância de ler toda a legislação direto do site do Planalto, ok? Então, vamos continuar. Na nossa aula passada, eu comentei com vocês que existem as aposentadorias especiais dos servidores públicos, que são aposentadorias diferenciadas para algumas categorias de servidores públicos. Eu contei para vocês que essas aposentadorias especiais desses servidores públicos obrigatoriamente devem ser regulamentadas por lei complementar, né? O que a gente falou? É vedada a adoção de critérios e requisitos diferenciados de aposentadoria, exceto na aposentadoria do deficiente, aposentadoria dos policiais, aposentadoria dos indivíduos que lidam com agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde e a aposentadoria dos professores. Nesses casos, é possível uma aposentadoria diferenciada desde que regulamentada por lei complementar. Eu te disse que essa lei complementar que vai regulamentar essas aposentadorias especiais, essas aposentadorias diferenciadas, essa lei complementar ainda não existe em nenhum desses casos. Não existe, não temos lei complementar. Aí você vai me perguntar, mas aí, professora, o servidor deficiente não vai poder se aposentar de forma diferenciada? O servidor que seja o policial não vai poder se aposentar de forma diferenciada porque não temos essa lei complementar? Não é isso que acontece. O que vai acontecer? Essas aposentadorias especiais serão regulamentadas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, até que sobrevenha a lei complementar que regulamente a matéria. Lembram disso? E agora nós vamos ler os trechos da Emenda Constitucional que regulamenta a aposentadoria do servidor público deficiente, a aposentadoria dos agentes de segurança pública, a aposentadoria dos indivíduos que trabalham com produtos químicos, físicos e biológicos e a dos professores, nós já comentamos, beleza? Vou lançar aqui um entre blocos só para partir essa aula para ficar bonitinha. Eu tô voltando agora, não é intervalo, é só um entre bloco, tá ok? Não é intervalo, fica aí. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo
até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Fala pessoal, direção. Voltei. Aí o pessoal falou assim: a aposentadoria especial estava na aula passada. Eu só falei que ela existia, tá, gente? Falei que deveria ser instituída por lei complementar. Agora nós vamos para os dispositivos da emenda constitucional que regulamenta essas situações, tá? Então não é a matéria da aula passada, não. É novidade que eu até acrescentei agora na última hora aqui nos slides. Depois eu mando para vocês, tá? Pessoal que tá com os slides aí, eu vou ficar te devendo só esses pedacinhos, tá bom? Depois eu peço pro pessoal de direção mandar para vocês. Então, vamos lá. Aposentadoria especial, pessoa com deficiência, artigo 22 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Até que lei discipline o parágrafo 4º do artigo 40 e o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. A aposentadoria da pessoa com deficiência, segurado do regime geral de previdência social ou do servidor público federal com deficiência, vinculada a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar 142 de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovida alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Então é o seguinte, gente. Eu já tinha deixado claro para vocês que em relação ao servidor com deficiência, vai se aplicar a Lei Complementar 142, que ela regulamenta a pessoa com deficiência, a aposentadoria da pessoa com deficiência no regime geral, mas vai regulamentar também a pessoa com deficiência no regime próprio de previdência social dos servidores públicos federais. Isso é muito importante, gente. Anotem com letras garrafais. A Lei Complementar 142, lá do regime geral de previdência, que é a lei específica da aposentadoria das pessoas com deficiência, só vai regulamentar o regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, somente dos servidores públicos federais. Por quê? Reforma da Previdência trouxe alterações para os servidores públicos federais. E como é que fica a situação da pessoa com deficiência que é servidora de um estado, do Distrito Federal ou do município? Essa pessoa vai ser regulamentada, vai ser regida pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Lembra que eu falei com vocês que Estado, Distrito Federal e município vão continuar sendo regidos pelo artigo 40, que foi revogado pela reforma, que foi alterado pela reforma, pelo artigo 40 antigo, antes da reforma da Previdência? Então, é isso que a emenda constitucional está te dizendo, tá certo? Pessoal, no nosso curso aqui de Direito Previdenciário, nós temos uma aula que eu estudo com vocês todo o conteúdo da Lei Complementar 142,
que é muito importante para sua prova, porque ela cai tanto dentro de regime geral quanto dentro de regime próprio, abarcando as pessoas com deficiência. Basicamente, pessoal, só para não te deixar aí nas nuvens, porque a gente tem que ter uma aula inteira dessa lei complementar, né? Não dá para parar aqui e falar tudo dela. Mas só para não te deixar boiando, como fica a aposentadoria da pessoa com deficiência no regime geral e no regime próprio dos servidores públicos federais? Essa lei, ela trata de duas possibilidades de aposentadoria. Uma aposentadoria por idade, que a mulher deficiente vai se aposentar com 55 anos de idade, o homem com 60 anos de idade, sendo necessário 15 anos de contribuição. E ela trata também de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. O detalhe é, na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, nós teremos uma variação do tempo de contribuição a depender do grau de deficiência. Então, olha só, a aposentadoria da pessoa com deficiência, como funciona? Temos dois casos. A aposentadoria com idade, que basta cumprir idade e tempo de contribuição, não interessa o grau de deficiência na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. E nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Nesse caso, o tempo de contribuição dessa pessoa vai variar a depender do grau de deficiência dessa pessoa, se é grave, moderada ou leve, ok? Outro detalhe importante, o fator previdenciário continua existindo na Lei Complementar 142, se for para beneficiar essas pessoas. Mais um detalhe importante, muito embora a gente saiba, né, que o servidor público federal com deficiência vai ser regido por essa Lei Complementar 142, a emenda constitucional fala o seguinte, além das regras da lei complementar, esse servidor público federal, ele tem que cumprir 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, beleza? Então, além de todas aquelas regrinhas, tem que ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Vamos continuar. Agentes químicos, físicos e biológicos. Então, como funciona, tá? A aposentadoria desses agentes químicos, físicos e biológicos. O servidor público federal, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 anos de idade, com 25 anos de efetiva exposição de contribuição, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida sua aposentadoria. Para tudo, Brasil, para tudo. Olha só que interessante. Primeiro, a aposentadoria diferenciada, que nesse caso é só para servidores públicos federais. Reparem que essa regra ela vai ser igual para homens e mulheres. Mesma regrinha de aposentadoria especial por agentes químicos, físicos, biológicos para homens e mulheres. Vai ser 60 anos de idade para homem ou mulher. O homem tá se dando bem, gente. O homem tá se dando melhor que as mulheres nesse caso aqui. 60 anos de idade, 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, tá? Então, regrinha específica para servidores públicos federais e reparem que essa regra vai ser igual para o homem e para a mulher, beleza? Por que eu tô batendo na tecla que é só para servidor público federal? Porque senão sua prova perguntar como é que fica a hipótese do servidor público estadual que trabalha com agentes químicos, físicos, biológicos. Ele vai ser regido pelas regras anteriores à emenda constitucional 103 de 2019, porque a emenda só trouxe alteração para o servidor público federal. E como é que era a regrinha desses servidores anteriores à emenda constitucional? Era até um pouquinho melhor. Por quê? Falava o seguinte, era a súmula vinculante 33, que falava basicamente que se aplicava as regras do regime geral de previdência social para aposentadoria especial para esses servidores públicos. Agora,
A gente não aplica mais a regra do regime geral para aposentadoria especial de servidor público que trabalha com agente químico, físico e biológico. Por quê? Para servidor público federal, porque a emenda constitucional regulamenta. Então, não tem necessidade para o servidor público federal se aplicar o regime geral, que a gente tem disposição específica. Mas, para estados, Distrito Federal e municípios, como a gente não tem nada, súmula vinculante número 33, aplicando-se a regra do regime geral de previdência social. Então, o que vai ter anotado no seu caderno agora? Respira fundo, eu sei que eu falo rápido, velocidade quase 2.0, ou quase, não sei, por aí, né? Minha filha é agitada igual eu, meu marido não aguenta. Quando ele vê nós duas juntos, eu acordo falando assim, bom dia, bom dia. Ele fala, ai meu Deus, eu tô cansado. É desse jeito. O que acontece? O que vai ter no seu caderno aí agora? Regra para aposentadoria especial por agentes químicos, físicos e biológicos do servidor público federal. 60 anos, tanto faz homem ou mulher. 25 de contribuição, 10 anos no cargo, 10 anos no serviço público, 5 no cargo. Regra de aposentadoria especial para servidores do Estado, Distrito Federal e municípios. Súmula vinculante número 33. Aplica-se as regras do regime geral de previdência. Entendido? Por que eu separei aqui com calma para vocês a regra no Serviço Público Federal e a regra para estados, Distrito Federal e municípios? Por que eu fiz essa separação com calma? Pelo seguinte motivo: o edital de vocês vem dizendo regime próprio de previdência social na União, nos estados, Distrito Federal e municípios. Então, muito embora o artigo 40 atual da Constituição ele fale de regime próprio dos servidores públicos federais, eu tenho que comentar com vocês algumas situações, como fica a situação dos servidores estaduais, distrital e federal, até que eles tenham uma legislação específica, tá? Então, o que acontece? Como é que vai ser na sua prova? CESP faz isso. Estou contando detalhes de questões CESP para você ficar muito satisfeito hoje, muito feliz, para você ir dormir feliz. O que a CESP faz? Fulano de tal fez um concurso para o estado Y. Pergunta a vocês, gente, não deu informação nenhuma sobre o estado Y. Significa dizer o quê? Você não sabe se ele tem uma regulamentação já específica pós-reforma da Previdência. Se você não sabe se ele tem uma regulamentação específica, o que você vai lembrar? Que como esse indivíduo fez um concurso para o estado Y, que você não sabe qual é, esse indivíduo vai ser regido pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Ok? É esse o raciocínio que você vai ter que ter na hora da sua prova. Porque a CESP, muitas vezes, ela não vai falar, fulano fez um concurso para o estado de Minas, não. Fulano fez um concurso para o estado X. Fulano fez um concurso para o estado Y. Significa, não quero saber que estado é esse. Se não tem regra específica, qual que vai ser? Regra anterior à reforma da Previdência. Beleza? Vamos continuar. Agentes de segurança pública, tá? Agentes de segurança pública. O policial civil, do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, o policial dos estados a que se refere o inciso 4º do caput do artigo 51, inciso 13 do caput do artigo 52 e o inciso 1 a 3 do caput do artigo 144 da Constituição Federal, e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, poderão aposentar-se na forma da Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos, ou o disposto no parágrafo 3º. Então, aqui está falando da idade mínima de 55 anos para ambos os sexos dos indivíduos policiais, policial civil e policiais desses órgãos específicos, inclusive agente federal, penitenciário e socioeducativo, tá? Parágrafo 1º. Serão considerados
tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para fins do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 51, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. Ou seja, galera, para ter uma aposentadoria diferenciada, tá? Para ter uma aposentadoria diferenciada desses agentes de segurança pública, quais atividades entram nessa regrinha? Atividade militar das Forças Armadas, polícias militares, corpos de bombeiros militares e tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. Parágrafo 2º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados de que trata o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da entrada em vigor dessa emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Os servidores que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 anos de idade, ó, que beleza, se mulher, e aos 53 anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data da entrada em vigor da emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar 51. Então, é basicamente, parágrafo 3º, é basicamente uma regra de transição para esses indivíduos de segurança pública. Porque, regra geral, eles se aposentam com 55 anos. E o parágrafo 3º, anotem aí na frente, gente. Parágrafo 3º, anotem aí. É uma regra de transição para os agentes de segurança pública. O pessoal aí tá falando, eu quero entrar no grupo de estudos. É uma mentoria, é um grupo de estudos fechado, que vai ter vagas limitadas. Eu vou pedir pro pessoal do direção jogar aí no chat para vocês, tá? Pessoal do direção, pessoal do suporte, coloca o link da mentoria aí, gente. Bota o link da mentoria para quem quiser fazer parte desse grupo de estudos em que nós vamos ler juntos os dispositivos da lei, tá? Não é um grupo de Telegram que eu vou mandando, não. É pra gente ler juntos os dispositivos da lei, tá? Então vamos continuar. Artigo 10. O policial civil do órgão a que se refere inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição, o policial dos órgãos que refere inciso 4 do artigo 51, artigo 52, 144 da Constituição, e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo aos 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras para ambos os sexos. Então, o que vocês vão anotar sobre agentes de segurança pública? Regra de idade para esses agentes de segurança pública, 55 anos, tanto faz homem ou mulher. 25 anos de contribuição nessas atividades. Então, 30 anos de contribuição na vida em geral, mas tem que ser 25 anos na atividade de segurança pública. Então, anotem no caderno de vocês. Aposentadoria especial para agentes de segurança pública. Mesma regra para homens e mulheres. 55 anos de idade. 30 anos de contribuição geral ao longo da vida. E 25 anos nessa atividade de segurança pública. Então, a pessoa quer se aposentar como policial, ela quer aposentar mais cedo? Beleza. Tem que ter no mínimo 25 anos nessa atividade. 30 anos no geral, mas 25 anos nessa atividade, beleza? E mesma regrinha para homem e mulher, ok? Onde está isso? Artigo 10 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, o regime próprio de previdência social é uma matéria que é difícil o candidato estudar sozinho, porque não adianta você ler sozinho o texto do artigo 40 da Constituição. Você tem que ir lá, tem aqui, tem que voltar.
tá? Porque ele é regulamentado pelo artigo 40 e pela emenda constitucional 103. Então, anotaram no caderno de vocês, aposentadoria especial para atividade de segurança pública, 55 anos de idade, homem e mulher, 30 anos de contribuição, 25 anos naquela carreira. Regras de transição. Regras de transição, gente. Seguinte para regras de transição. Vou fazer o seguinte. Vou dar um intervalinho, 5 minutinhos só, tá? Vou dar um intervalo, vou rodar a vinheta. 5 minutos é beber água, ir no banheiro, fazer 1 ou 2, não sei, tomar um café, um leite com Toddy, leite com Nescau, sou viciada, tá, no leite com Toddy. Quando eu faço dieta, eu falo pra nutricionista, tira tudo de mim, mas não tira o leite com Nescau, pelo amor de Deus, né? Então vai tomar seu leite com Toddy, vai tomar seu leite com Nescau com Toddy, um chocolatado qualquer, um café, uma água e a gente volta aqui agora, 5 minutinhos só, tá ok? Já já a gente inicia, porque agora tem que respirar um pouquinho fundo, porque é regra de transição, né, gente? Aquela parte chata que ninguém agrada. Então, até daqui a pouco. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS.
Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS.
Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo, eu te recomendo fortemente que você entre e faça sua matrícula no Direção Final INSS. Fala pessoal, Direção Final INSS já está com as inscrições abertas e se você está vendo essa aula aqui é porque você quer disputar uma vaga no INSS. Então me escuta só, porque com Direção Final INSS você vai conseguir tudo o que é preciso para passar na prova, mesmo faltando tão pouco tempo até que ela chegue. No Direção Final você tem nosso curso completíssimo em vídeo, PDF, pode fazer download, tem reprise, dúvida com o professor, tem a turma dos Feras INSS com aulas de revisão, muitas e muitas questões, tem mentoria para te ajudar a estudar melhor, com mais técnica, bons planejamentos, roteiro de estudo diário que te mostra o que você tem que estudar cada dia e também nossos bônus. Temos várias imersões, raciocínio lógico, português, direito previdenciário, tem também de bônus um curso de técnicas de estudo e também você vai ter acesso aos nossos simulados mensais com questões inéditas. Se você quer aproveitar tudo isso com 60% de desconto e ainda ganhando cashback de 100%, você tem que conferir o link que está aqui na descrição do vídeo. Faça isso agora mesmo. Voltei. Deu um pouquinho mais de 5 minutos, né? Ai, desculpa, gente, desculpa. Fui pegar uma água de luz apagada, porque meu marido tá fazendo minha filha dormir na sala no escuro, né? Táticas, sobrevivência de selva, é isso aí, tá? Então, vamos lá, falar de regime próprio, regras de transição. Aquela parte chata que dói nosso coração, né? Vida cruel e tal. Temos duas regras de transição no regime próprio de previdência social, tá? Uma regra, que é uma regra de pontos,
e uma regra que é uma regra de pedágio. Duas regras. Aqui ainda tá melhor do que regime geral. Regime geral tem 5 regras de transição, aqui são 2, né? Lembra que na primeira aula eu falei com vocês que uma coisa que doía muito meu coração é que no regime próprio, antigamente, a mulher poderia se aposentar com 55 anos de idade, 30 de contribuição. O homem poderia se aposentar com 60 anos de idade e 35 de contribuição. Eu falei que doía meu coração porque eu saí do regime próprio, servidora pública federal, para ir para o regime geral. E no serviço público eu poderia me aposentar com 55, no regime geral eu teria que me aposentar no mínimo com 60 na época, mas aí veio a reforma da Previdência, mudou tudo para todo mundo. Hoje em dia, mínimo de idade para mulher, 62 anos, que me deixou um pouco mais feliz, porque, né, antes eu poderia me aposentar muito melhor, muito mais rápido no regime próprio, né? Ah, por que você foi para o regime geral? Porque pagava mais, gente, mercenária, sou mercenária, aquelas. Então, o que acontece? Eu te contei essa história, né? Antes a mulher podia se aposentar, então, 55 anos de idade, com 30 de contribuição, homem com 60 e 35 de contribuição. Aí, o que aconteceu com essa moça que estava quase com 55 anos de idade, quase com 30 anos de contribuição? Pronto, veio reforma. Acabou com a vida dela, ela ficou destruída, ficou arrasada, né? Porque ela estava contando que ela ia se aposentar com 55 de idade e 30 de contribuição. E do nada veio a reforma. O que vai acontecer com ela? Temos uma regra de transição para essa moça. Temos uma regra de transição para ela, que é a regra dos pontos, que nós vamos ver agora. Olha só. Regra dos pontos, 86 por 96, está lá no artigo 4º da Emenda Constitucional 103 de 2019. A mulher, nesse caso, ela tem que ter 56 anos de idade, o homem 61 anos de idade. Ou seja, essa regra dos pontos, ela veio para beneficiar, para ajudar essa galera, então, que estava quase se aposentando. Essa mulher que estava quase com 55, o homem quase com 60. A regra dos pontos aumentou um aninho só na idade. Colocou 56 anos para a mulher, 51 para o homem. Ela manteve 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem, 20 anos de efetivo exercício do serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e o somatório da idade do tempo de contribuição, 86 pontos mulher, 96 pontos homem. O que acontece, gente? Essa regra dos pontos é o seguinte: somando a idade e o tempo de contribuição, se atingir a pontuação mínima, a pessoa vai poder se aposentar por tempo de contribuição. Então, se a mulher tiver 56 anos mais 30 de contribuição, atingiu 86 pontos, ela vai poder se aposentar com tempo de contribuição. Então, notem que aqui ela tem que ter um pouquinho mais de idade para se aposentar do que a regra geral. Beleza? Só que esses pontos, eles vão aumentando ao longo dos anos. Então, essa regra de 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, que é sua humanidade com tempo de contribuição, ela avalia em 2019, tá? E foi aumentando aí 1 ponto por ano. Já estamos em 2022, beleza? Então, olha só, a gente vai ver um casinho prático. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos se mulher e de 105 se homem. Exemplo aqui prático. Nossa, ficou pequenininha essa letra, hein, gente? Vocês me perdoem, agora que eu vi que ficou muito pequena. Luiz Eduardo tinha exatos 32 anos de contribuição e 57 anos de idade na data da aprovação da emenda. Então, ele ficou muito puto, porque ele iria precisar de 35 de contribuição e 60 anos de idade. Ele estava contando que antes da reforma ele iria se aposentar com 35 de contribuição e 60 de idade. Mas veio a reforma e ele estava com 32 anos de idade e 32 anos de contribuição e 57 anos de idade. Quando poderá aposentar-se valendo-se da regra de transição da fórmula 86 por 96 e idade progressivas? O que a gente tem que fazer? Jogar na tabelinha, né? Porque em 2019 a regra era de 96 pontos para o homem. Mas em 2020 não aumenta 1 ponto por ano? 97. Em 2021 ele teria que ter 98 pontos. Em 2022, 99 pontos. E assim sucessivamente. Então, olha só.
Em 2020, ele passa a ter 33 anos de contribuição, 58 anos de idade, porque aumentou um ano de contribuição, aumentou um ano de idade. Ele passou a ter 91 pontos. Só que a regra em 2020 é que ele tenha 97 pontos, tá? Em 2021, ele passou a ter 34 de contribuição, 59 anos de idade e 93 pontos. Mas nessa época, ele teria que ter 96 pontos. Em 2022, 35 anos de idade, 60 de contribuição, 95 pontos. Mas ele deveria ter 99 pontos nessa época. E outro detalhe, a partir de 2022 teve o acréscimo de um ano na idade. Não bastaria ser 61 anos de idade, e sim 62. E assim vai indo, gente. Vai indo na tabela, tá? Vai indo na tabela. E com quantos anos ele vai poder se aposentar? Ele vai poder se aposentar em 2026. Com 39 anos de contribuição e 64 anos de idade. Ou seja, ele é abarcado por essa regra de transição, mas não foi tão bom assim, né, gente? Não foi tão boa assim a situação, porque ele teve que trabalhar até 64 anos, né? A idade agora, após a reforma, para o homem se aposentar é com 65 anos, ou seja, ele vai conseguir se aposentar um ano antes só, tá? Então a regra não foi muito bacana, a regra de transição para ele, tudo bem, aposentou um ano antes, mas foi só um aninho, né? Então não foi muito legal não, mas tá valendo, entrou na regra de transição. Entendido isso, gente? Como é que funciona a regrinha de transição? Com um exemplo prático, assim, a gente consegue verificar quando que a pessoa vai aposentar ou não. Então, lembrando que a regra dos pontos é 86 por 96 em 2019. A partir do ano seguinte, aumenta um ponto nessa regrinha de 86 por 96 e a partir de 2022 aumenta um ponto na um ano de idade, beleza? Então, Luiz Eduardo alcançará os requisitos dessa regra de transição em novembro de 2026, quando atingirá a pontuação exigida pela fórmula daquele ano. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima que se refere ao inciso 1 do caput será de 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2022, aumentou também a idade. Eu falei com vocês que na regra dos pontos, a partir do ano seguinte a 2019, aumenta um pontinho na regra, na pontuação. Mas a partir de 2022, aumenta a idade, ok? A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação que se refere ao inciso 5º do caput será acrescida a cada ano de um ponto, até atingir 100 pontos se mulher e 105 pontos se homem. Valor da aposentadoria concedida por essa regra, integralidade para quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha migrado para a FUNPRESP, que é a Previdência Complementar, desde que se aposente aos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, ou 57 anos de idade se mulher e 60 se homem, para professores, e médio de todas as remunerações, aplicando-se a regra dos 60% para 20 anos de contribuição homens e mulheres, acrescido de 2% por ano adicional para o servidor público não contemplado no inciso 1º. Então, o que acontece, gente? A regra do cálculo da aposentadoria, nessa regra de transição, é aquele cálculo da regra geral. 60% mais 2% a cada ano que exceder 20 anos para homem ou mulher, tá? Vou devagar, gente, vou mais devagar. Mas então, o valor da aposentadoria concedida vai ser integral para aqueles servidores antigos que ingressaram no regime previdenciário antes de 2003 e não optaram pela previdência complementar. Segundo, para os servidores que não estão contemplados nessa regra do inciso 1º, o cálculo da aposentadoria vai ser média aritmética de todas as remunerações, aplicando-se 60% mais 2% a cada ano que exceder 20 anos para homem e mulher. Os proventos das aposentadorias não serão inferiores ao valor do salário mínimo e serão reajustados, garantindo-se a
paridade, se concedida com a regra da integralidade, ou seja, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social, se concedida pela média, ou seja, as aposentadorias calculadas com base na regra da média de 100% das remunerações são corrigidas pelo INPC. Regra do professor, gente. Apertei ali a vinheta errado. Tem a regra de transição de pontos específica para o professor servidor público. É fácil memorizar. O que vocês vão ter que fazer? Decorou a regra de transição por pontos do servidor público comum? Como vai ser a regra de transição por pontos do professor? Reduz 5 pontos. Reduz 5 anos na idade, reduz o tempo de contribuição. Então, olha só. Regra, então, de transição do professor. 51 anos de idade, se mulher, e 56 anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022, 52 anos, se mulher, e 57 anos, se homem. 25 anos de contribuição, se mulher, 30 anos de contribuição, se homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo em que se der aposentadoria, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 92 pontos se mulher e 100 pontos se homem. Então, a regrinha, né? A regrinha vai ser bem parecida para o professor. Essa regra de transição por pontos vai ser bem parecida com o professor, com a diferença que, em relação ao professor, a gente vai reduzir 5 anos da idade, 5 anos de contribuição e, consequentemente, reduz 5 pontos na regrinha dos pontos. Regra do professor, então, já falei isso tudo, aqui embaixo tem... O erro da regra de transição dos professores é que a soma de idade e tempo de contribuição não bate com a pontuação exigida, gente. Ou seja, a própria emenda constitucional errou, tá? Na regra dos pontos aqui do professor. Mas, enfim, memorizem o que está no texto da emenda. Pedágio de 100 pontos. Então, o que acontece, gente? Vimos a regra de transição por pontos. Como é que é a regra de transição, chamada regra de transição por pontos? Somada idade e tempo de contribuição. Se atingir a pontuação estabelecida em lei, o servidor pode se aposentar. Agora, a outra regra de transição se chama regra de transição por pedágio. E o que é a regra de transição por pedágio? O que significa isso? Regra de transição por pedágio. Significa dizer que, tá? Significa dizer que o indivíduo, além de ter idade mínima, tempo de contribuição, ele vai ter que pagar um pedágio, ou seja, ele vai ter que pagar, ele vai ter que contribuir, recolher o dobro do tempo de contribuição que faltava para ele atingir o tempo de contribuição mínima. Então, ele vai ter que recolher o dobro do tempo de contribuição que faltava para ele atingir a contribuição mínima. Eu vou dar exemplos, tá? Isso é o que está escrito na emenda. Quando você abrir a emenda constitucional, você vai ler escrito isso, dessa forma. Mas eu vou te dar um exemplo para você entender como funciona o cálculo, tá? Então, com calma. Vocês falam que eu sou agitada. Tô indo com calma, calma. Então, vamos lá. Pedágio de 100%. Mulher tem que ter 57 anos, homem 60 anos. A mulher tem que ter 30 de contribuição, o homem 35. 20 anos de efetivo exercício de serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se der aposentadoria e o somatório do dobro do período que faltava para alcançar o tempo de contribuição. Vamos entender isso. Essa regra é só para servidores públicos federais? Sim, somente para servidores públicos federais. Então, vamos lá. Exemplo. Karine, servidora pública federal, tinha exatos 27 anos de contribuição e 50 anos de idade na data da aprovação da Emenda Constitucional 103 de 2019.
Quando poderá se aposentar? Gente, ela não teria que ter 30 anos de contribuição? Ela tinha 27. Quanto tempo estava faltando para ela completar 30 anos de contribuição? 3 anos. De acordo com a regra dos pontos, ela teria que cumprir o dobro do período que falta para alcançar o tempo de contribuição, ou seja, 6 anos. Faltavam 3 anos para atingir 30 anos, ela teria que cumprir 6 anos, ok? Entendida essa regra? O dobro do tempo do período que faltava. Então, se ela tinha 27 anos de contribuição quando a reforma entrou em vigor, ela teria que ter, a regra dizia que ela teria que ter 30 anos de contribuição para se aposentar. Faltava, então, 3 aninhos. Só que a regra do pedágio exige que ela cumpra o dobro do tempo. Então, vai ser 6 anos. Ela tem que trabalhar mais 6 anos. Só que com um detalhe, gente. Nesse meu exemplo, eu falei que ela tem 50 anos de idade. Na regra do pedágio, quantos anos ela tem que ter? 57 anos, tá? 57 anos. Então, ela vai ter que ter 33 anos de contribuição, porque é a regra do pedágio, e 57 anos, tá? Então, vamos analisar a progressão de Karine, sabendo que ela só poderá se aposentar aos 57 anos de idade e quando tiver atingido os 33 anos de contribuição. 3 anos faltantes, mais 3 anos de pedágio. Como é que vai ficar? Em 2020, ela vai ter 28 anos de contribuição, 51 de idade. Então, vamos direto lá para 2025, que é quando ela completa os 33 anos de contribuição, que é a regra do pedágio. Só que em 2025, ela vai ter 56 anos. E a regra do pedágio exige que a mulher tenha 57 anos, né? Então, ela só vai conseguir cumprir em 2026 34 anos de contribuição e 57 anos de idade. Essa regra ainda é bacana para o servidor? É. Por quê? Servidor público federal, a mulher hoje tem que se aposentar com 62 anos de idade. A Karine, em 2026, ela vai conseguir se aposentar com 57 anos de idade. Então, a regra foi bacana para ela, tá? Mas vocês entenderam a regra do pedágio? Tem que cumprir o dobro do tempo que estava faltando de contribuição, mais a idade mínima, que para a mulher é 57 anos e para o homem é 60. Ok? Karine alcançará os requisitos dessa regra de transição em novembro de 2026, quando terá alcançado a idade exigida de 57 anos e 34 de contribuição, um ano a mais que o necessário, 30 anos mais 3 de pedágio. E os requisitos especiais para o professor nessa regrinha do pedágio? A gente reduz 5 anos. 52 anos de idade se mulher, 55 anos de idade se homem, 25 anos de contribuição se mulher, aqui é 30, tá, né? 20 para homem não, 30 se homem, 20 anos de efetivo exercício de serviço público, 5 no cargo efetivo em que se der aposentadoria. Pedágio correspondente ao tempo de contribuição de que trata a emenda constitucional, faltaria para 25 anos se mulher e 30 anos se homem. É o seguinte, gente, a regrinha do pedágio para o professor é a mesma coisa. A gente só reduz 5 anos na idade e 5 anos no tempo de contribuição. Ok? O valor do benefício vai ser a média aritmética do 100%, e aqui o valor da aposentadoria vai ser 100% dessa média. Ou seja, no mínimo vai ser 90%. Então, vai ser 100% da média, na verdade, né, gente? Espera aí. Então, vamos lá. Então, regrinha do pedágio, para a gente recapitular. Vamos recapitular as duas regras de transição? Porque vocês ficam desesperados com essa matéria, porque realmente é muito chata. É a única parte do direito previdenciário que é chata praticamente, porque o direito previdenciário é lindo, é uma matéria maravilhosa de ser estudada, muito gostosa, muito prazerosa, mas regra de transição é chato, eu sei que é chato. Então, recapitulando com calma, devagar, que eu sei que vocês falam que eu sou acelerada. Então, lentamente, duas regras de transição. Temos a regra dos pontos e temos a regra do pedágio. Regra dos pontos. Como é que é a regra dos pontos? A mulher tem que ter 56 anos de idade no mínimo, o homem 61.
A mulher tem que ter 30 de contribuição, o homem 35. Somando idade e tempo de contribuição, tem que atingir a pontuação mínima. A pontuação mínima em 2019 era 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. 86 pontos. Por quê? Para a mulher, 56 anos de idade, mais 30 de contribuição, 86 pontos. Para o homem, 61 de idade, mais 35 de contribuição, 96 pontos. Então, em 2019, a pontuação que deveria ser atingida seria 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem. Beleza? Só que esses pontos serão aumentados a partir de 2020. Em 2020 passa a ser 87 pontos mulher, 97 homem. 2021, 88 mulher, 98 homem. 2022, 89 mulher, 99 homem. E assim vai. E assim vai. Lembrando que a partir de 2022, a idade, né, aumenta um aninho. Beleza? Então, essa é a regra dos pontos. Depois que a gente recapitula, não fica tão difícil assim, não é verdade? Quando a gente bate o olho no primeiro momento, meu Deus, eu vou morrer. Depois a gente recapitula e viu que a gente entendeu a matéria direitinho. Lembrando que para o professor tem essa regrinha de transição para o professor servidor público. A gente reduz 5 anos na pontuação, reduz 5 anos na idade, reduz 5 anos no tempo de contribuição, ok? Lembrando que o próprio pessoa que fez a emenda constitucional errou na conta, não sabe matemática igual eu, não sabe. Tá, errou na conta e a regra dos pontos do professor não bate. No final das contas, não bate. Mas enfim, vocês têm que memorizar o que está no texto da emenda, ok? Tô falando vagarosamente. E regra do pedágio. Como é que funciona a regra do pedágio? O que significa isso? Significa que o servidor vai ter que cumprir o dobro do tempo de contribuição que faltava para atingir o tempo de contribuição exigido em lei. A mulher teria que ter 57 anos, né? E o homem, até me fugiu aqui a idade do homem, gente. A mulher tem que ter 57 anos e o homem tem que ter 60 anos nessa regrinha, tá? Então, mulher 57 anos, o homem 60 anos. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição, o homem 35 anos de contribuição. E eles vão ter que cumprir o dobro do tempo que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição. Então, se o tempo mínimo de contribuição para a mulher nessa regra do pedágio é 30 anos, se ela tinha 27 anos quando entrou em vigor a reforma da Previdência, significa que faltava 3 anos de contribuição. Se o pedágio exige que ela cumpra o dobro do tempo que faltava, 6 anos. Ou seja, ela teria que trabalhar por 33 anos para se encaixar na regra do pedágio, lembrando que tenha que cumprir a idade mínima também, que nessa regra do pedágio, 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Entendido, gente? Recapitulei, então, a regra de transição por pontos e a regra de transição por pedágio, tá? 2 regras de transição para os servidores públicos. Pode cair regra de transição? Infelizmente, sim, tudo pode acontecer, tá? Esse concurso do INSS, geralmente, pessoal, não cai. Geralmente não cai. Mas esse concurso do INSS vai ser o mais difícil da história. Por quê? Porque estamos longos anos com pouquíssimos concursos públicos, em virtude de pandemia, em virtude de diversos fatores, né? Então, nos últimos anos, tivemos pouquíssimos concursos públicos. Esse é um concurso regionalizado, que tem várias cidades do interior, então o povo gosta, né? Porque a possibilidade de trabalhar perto de casa. Muita gente não quer sair da própria cidade. Boa remuneração, né? Nível médio. Então, a pessoa às vezes não tem curso superior, pode fazer. Enfim, muitas vagas, 1000 vagas, são muitas vagas, tá certo que vão ter muitos inscritos, mas são muitas vagas. Enfim, vai ser um concurso muito concorrido. Então, por isso, pode ser sim que caia a regra de transição, infelizmente, né? Então, sugiro que vocês estudem com calma. Os exemplos que eu coloquei para vocês nos slides são exemplos ótimos, tá? São exemplos muito bons, porque você consegue compreender a matéria pegando o exemplo e seguindo a tabela,
tá? Então, com o exemplo e olhando dentro da tabela, você consegue entender direitinho. Porque às vezes, nesse primeiro momento na aula, você pensa, meu Deus, eu vou morrer, que matéria difícil, eu não entendi nada, não coube nada no meu HD, não é isso que você pensa? É isso que você pensa. Mas em casa, com calma, se você pegar o slide, ler com calma, pegar o exemplo, que exemplo é tudo nessa vida, né, gente? Pegar o exemplo, encaixar na tabela, você vai entender a matéria. Agora, se você só lesse o texto da emenda constitucional sem exemplo, gente, aí fica difícil compreender. Se já está achando difícil compreender com exemplo em sala de aula, imagina se você só lesse o texto da emenda. Pior ainda, né? Então, pegue em casa com calma, leia o texto da emenda constitucional junto com o exemplo do slide. Tenho certeza que você vai entender direitinho as regras de transição, tá? Acho que finalizamos aqui, gente. Deixa eu só conferir aqui meus slides. Deixa eu conferir aqui meus slides se a gente finalizou essa matéria. Peraí. Isso, finalizamos, gente. Finalizamos. Vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um tchau, tá? Vou te dar um tchau e vou rodar a vinheta para responder as questões de vocês aí. Podem mandar perguntas que eu vou responder, tá ok? Então, boa noite e até a próxima aula. Eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né? Os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu consegui estudar, quando muito, 3 horas por dia. E aí comecei depois do edital aberto também, perdi esse tempo. Mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF, e nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele. Voltei já com uma pergunta que boa, da Sheila. As alíquotas não têm que ser até o teto apenas após para os servidores que ingressaram no Serviço Público Federal depois de 2013. Para aqueles servidores que ingressaram antes de 2013, eles podem receber até o teto do STF. Então, por isso, aquelas alíquotas que variam de 7,5% a 22%. Né, para aqueles servidores que recebem mais do que o teto do regime geral. Porque os servidores que ingressaram no Serviço Público Federal antes de 2013 e não optaram pela Previdência Complementar, eles podem receber a título de aposentadoria até o teto do STF, que eu nem sei qual está. Se vocês souberem, joga no Google aí e me conta qual que está o teto em 2022. Não estou nem sabendo qual que é o teto neste ano, tá? Me contem aí, não sei se é 39 mil, mas é por aí, tá? Então, por isso que as alíquotas variam de 7,5% a 22%. Hoje, após a reforma, né, da Previdência, a gente não vai conseguir chegar até 22%, porque as pessoas só vão se aposentar, os servidores públicos federais, só vão se aposentar até o teto do regime geral de Previdência. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Não, o PDF, Maria Eduarda, esse slide, PDF é só para quem compra curso, mas o slide o pessoal está disponibilizando no grupo do Telegram, se não me engano, hein? Vocês não têm pergunta não, gente? Sobre as questões de eleições, influenciam candidatos porventura passar e não tiver votado? O que acontece é o seguinte, ou você vota ou você justifica, né? Quando você toma, para entrar em exercício, para tomar posse e tudo mais, você tem que comprovar a questão das últimas eleições. Então, você comprova que você justificou ou que você votou. Você é maravilhosa, professora. Assim que passar, te dou um sapato. Gente, eu tô com problema com sapato. Por quê? Meninas, não sei se vocês sofreram esse problema. Depois que eu pari, meu pé aumentou. Gente, meu pé aumentou, vocês acreditam? Eu calçava 36, agora algumas vezes é 37. Isso é uma coisa tão esquisita. Eu não sabia que isso era verdade, mas é verdade, tá? Então agora, alguns momentos, eu calço 37. Então é difícil me dar o sapato, né? Eu teria que experimentar, gente. Aquela brincadeira. Professor, qual a chance de uma questão vir com a lei correta numa questão de certo ou errado, mas o número do artigo... Gente, Caroline, muito difícil em prova cobrar número de artigo.
tá? Cobrar número errado de artigo, isso não existe. Tire isso da sua cabeça, tá? Pode, às vezes, mencionar numa questão o artigo 195 da Constituição, os princípios previstos no artigo 194 da Constituição. Isso pode cair? Sim. Falando, tratando de um artigo? Sim. Agora, cobrar o número errado do artigo, falando que aquele artigo fala de outra coisa, isso não existe, tá? Fique tranquila. Manda as leis direitinhos pra gente ler. Cláudia, anota aí quais leis que vocês têm que ler do site do Planalto. Primeiro e mais importante, Decreto 3048. Primeiro e mais importante, Decreto 3048. Segundo, Constituição Federal, artigo 194 e seguintes e artigo 40 da Constituição Federal. Terceiro, texto da Emenda Constitucional 103 de 2019. Quarto, Lei 8.212 e Lei 8.213, com muito cuidado, porque tem dispositivos do 8.212 e do 8.813 que não estão valendo após reforma da Previdência, então tem que ter cuidado. Depois, Lei 8.742, que é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. E, gente, fora isso, todas as outras leis, todos os outros decretos expressos no edital de vocês. Está escritinho lá. Eu não sei de cor, tá? Todas as leis das pensões especiais, não sei de cor. Já tá lá. Deixa eu ver o que mais tem. Artigo 22, de qual lei ou qual decreto do regime você falou para dar atenção? Não foi o parágrafo 22, não, gente? A gente leu nessa aula o artigo 40, parágrafo 22. O tema dessa aula foi artigo 40 da Constituição e artigos da emenda constitucional, tá? Deixa eu ver mais o que tem de pergunta aqui. Ah lá, ó. O que é isso, gente? Silviane, é esse que é o teto do STF? Já tá 46 mil, gente? Acho que não, hein? Não tô sabendo. Tamires, por gentileza, qual o seu Insta? Meu Insta é Tamires com THKM, ou então você joga aí Tamires com TH Felizardo que você me acha. Mas o material, gente, quem disponibiliza é o Direção, tá? No grupo do Telegram. Deixa eu ver que mais, que dúvida que tem aqui. A respeito da aposentadoria compulsória. Pessoal, para aposentadoria compulsória, bastaria a idade mínima, tá? 70 anos ou 75 anos, desde que regulamentado por lei complementar. Teria que ter só essa idade mínima. Só que nesse caso da aposentadoria compulsória, o valor, os proventos da aposentadoria são proventos proporcionais. Proporcionais, vai variar de acordo com o tempo de contribuição. Gente, é bom ler os slides, mas tem que ler a literalidade da lei também no site do Planalto. Mas é bom ler os slides para compreender a matéria no primeiro momento? Sim. Depois partam para a leitura do texto da lei junto com questões. Peraí, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Gente, como faz pipoca com queijo? Meu marido faz às vezes uma pipoca com queijo coalho, ele dá uma douradinha no queijo coalho na panela, dá aquela picadinha, mistura numa pipoca, ou então queijo separado com azeite também e pipoca tudo junto, bom também. Tá, isso aí é a pipoca com queijo. Deixa eu ver mais o que. Pessoal que está pedindo slide, foi disponibilizado na anterior, basta fazer parte do grupo do Telegram, direção disponibiliza. É isso, gente. Acho que é isso, né? O teto. Gente, Gabriel, o teto já tá 46 mil? Meu Deus. 46. Nossa senhora, tô horrorizada. Nossa, o teto aumentou muito, hein, gente? Tô boba. Tô boba. Deixa eu ver mais o que. Vai ter aula de pensão especial e ienes? Sim, Jaqueline. A partir da nossa próxima aula, a gente inicia seguro-desemprego, seguro defeso do pescador artesanal e
pensões especiais. Então, daremos início na nossa próxima aula, que vai ser na quarta-feira, tá? Pensão, então, seguro-desemprego do pescador artesanal, que é tema da prova de vocês. E vamos iniciar as pensões especiais, e daí para frente vamos trabalhar todas as pensões iniciais. Por último, vamos ter uma aula de IN. A IN são muitos dispositivos, mas eu vou trabalhar com vocês em aula aqueles dispositivos que não estão previstos em lei, que na grande maioria dos momentos é reprodução da lei, tá? Reprodução do próprio texto da lei. Eu vou trazer para vocês os que são exóticos, os que são diferentes, tá bom? Deixa eu ver. Nossa, peraí que tá caindo, gente. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá, entendi, Cristiano. O teto é 39 mil os quebrados, mas com um projeto de até 2024 aumentar. Entendi. Então é isso, tô por fora, né, gente? Só crio filho e dou aula. Acabou a vida, aquelas estão por fora. Então é isso, né, gente? Mas acabou. Acabou aqui as perguntinhas, acabou. Aula de questões é todo domingo às 10, isso? TGT, aula de questões todo domingo às 10. Mas nessa quarta-feira nós teremos aula aqui comigo de Direito Previdenciário, Seguro-Defeso, Pensões Especiais. E no domingo, sábado de manhã, mentoria, estude comigo, em que eu estudo junto com os alunos, estudo juntinho, falo, olha, você tem que ler esse artigo, assim, assim, assado. A gente estuda juntinhos. E no domingo de manhã, questões. Então é isso, gente. Vou me despedir de vocês para tomar um leite com Nescau, tá bom? E dormir. Um beijo e até a nossa próxima aula. Espero vocês aqui na quarta-feira à noite, às 19 horas. Até mais.